A tranquilidade de Al e de Al Shamashia seja com todos os irmãos. Que a virtude do nosso Pai Criador e do nosso Salvador Al Shamashia repouse sobre o seu lar, sobre a sua família, e que assim também sobre a minha vida e sobre os meus familiares também. Quero trazer um estudo hoje para a edificação da igreja, para a edificação de todo o corpo do Mashiach, de todo aquele que crê no Salvador Yahshua Mashiach. Esse estudo é para tirar dúvida de muitos irmãos que, como um bebê que acaba de nascer, precisa ir amadurecendo, então é como um alimento, vai edificar a sua fé, vai tirar dúvidas e vai te dar mais equilíbrio, maturidade, tranquilidade e confiança em Al e em Yahshua Mashiach. Estarei falando sobre a justiça de Al, sobre a fé, estarei falando sobre como ser selado, enfim, detalhes importantíssimos para todos aqueles que são chamados por Al, para a predestinação, para o propósito da sua vontade, que é antes da fundação do mundo. Quero começar lendo Romanos, capítulo 4, do versículo 1 ao 16. Estarei já dando uma explicação na própria leitura e peço aos irmãos que vejam e revejam esse estudo, porque vai mudar a sua vida, irmão. Vai mudar a sua vida. Esse estudo, ele é como uma peça fundamental para a vida de todo aquele que é chamado para esta sagrada vocação de Al, que é ser semelhante à imagem de seu filho Yahshua Mashiach. Então, estarei dando início à leitura aqui em Romanos capítulo 4. Diz assim: portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se orgulhar, mas não diante de Al. Que as Escrituras diz? Abraão creu em Al, e isso lhe foi creditado como justiça. O versículo 4 diz assim: o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia que Al justifica o pecador, sua fé lhe é acreditada como justiça. Eu creio que Al justifica o pecador. E você também crê. Nós cremos. E como isso se opera? É simplesmente ter fé? É muito fácil. Então nós temos que buscar o conhecimento para nós fazermos tudo diante de Al, para que nós possamos ser justificados. Continuando no versículo 6, diz assim: Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem a quem Al acredita a justiça independentemente de obras. Olha o que Davi fala. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem Al não atribui culpa. Como é feliz. O 9. Destina-se essa felicidade apenas aos circuncisos, aos hebreus, aos israelitas? Ou também aos incircuncisos, aos gentios, aos pagãos? Se dissemos que no caso de Abraão, a fé lhe foi creditada como justiça, sobre quais circunstâncias? Antes ou depois de ter sido circuncidado? Antes ou depois de ter sido circuncidado? Como a sua fé foi creditada como justiça? Aí ele diz, não foi depois da circuncisão, mas antes. O 11. Assim ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não fora circuncidado. Portanto, ele é o pai de todos os que creem, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a eles, também a nós, porque Paulo está trazendo uma palavra para aos romanos. Então, irmãos,
No versículo 11, aqui está deixando claro que Abraão, ele recebeu a circuncisão física, no seu órgão genital, vamos dizer assim para ficar claro, só como um sinal do selo que ele já tinha pela fé. Isaac, seu filho, também foi circuncidado, e ele também recebe esse selo da justiça da fé de Abraão. Mas Ismael também foi circuncidado. Mas muitos também foram circuncidados, mas não são justificados por esta fé. Recebem promessas terrenas, enfim. Prosseguindo, no versículo 12, e é igualmente o pai dos circuncisos, que não somente são circuncisos, mas também andam nos passos da fé que teve nosso pai, Abraão, antes de passar pela circuncisão. Ou seja, nós temos que andar nesta fé de Abraão, independentemente de sermos circuncidados ou não. Ou seja, este selo, ele opera na vida dos israelitas, dos hebreus, mas não pelo fato deles serem circuncidados. Eles têm que andar nos passos da fé de Abraão também. E assim se opera este selo, esta circuncisão espiritual. Olha que eu vou ler de novo para você. Versículo 12. E é igualmente pai dos circuncisos, que não somente são circuncisos, mas também andam nos passos da fé que teve nosso pai Abraão antes de passar pela circuncisão. É crer nas promessas que Abraão creu. É andar na fé, mas não na minha fé individual. Você vai entender que é a fé de Abraão que nos faz filhos dele. E a gente vai ver no decorrer desse estudo aqui. Vamos lá, versículo 13. Não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Versículo 14. Pois, se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor e a promessa é inútil. Porque a lei produz a ira, e onde não há lei, não há transgressão. 16. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a bondade de alma, e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, aos que são circuncidados, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós. Então vamos entender melhor essa fé, vamos entender melhor essas promessas, que ela vem pela fé, e vamos entender uma coisa que, para começar, todos aqueles que eram circuncidados, eles tinham promessas e eles eram aceitos por Ial, no sentido terreno, porque eles viviam e cumpriam o que a lei exige. Os que são da fé, lá em Hebreus 11, deixa bem claro que eles não alcançaram a promessa, mas eles a viram de longe e assim eles confessaram que eram peregrinos. Podem ler Hebreus 11. Mas o tempo desta fé, ela vem agora. O tempo da promessa, ela vem agora. Mas tem uma fé em ação também. E não é a nossa fé individual. Então, se a lei não justifica, como deixou claro no versículo 13, mas é pela fé, então porque as pessoas no passado que tinham fé, eles viviam a lei? Por que eles não viviam a sua fé? E a palavra diz que eles tinham que viver a lei. Então, vocês vão entender que há uma fé que é nos revelada agora, segundo o que está escrito.
Então vamos dar mais uma passadinha aqui em Romanos capítulo 5, do versículo 9 ao 11, que nos diz assim: Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Al. Se quando éramos inimigos de Al, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas por isso, mas também nos alegramos em Al, por meio de nosso Salvador Yahshua Mashiach, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Então, nós fomos reconciliados com Yahweh, e depois de reconciliados, agora que Yahweh não vai abrir mão de nós, irmãos. É isso que está falando aqui, em Romanos 5, do versículo 9 ao 11. E nós devemos nos alegrar em Yahweh constantemente. Não pode haver tristeza, não pode haver dúvida. Agora, como nós somos justificados pelo sangue de seu Filho? Quando nós somos reconciliados com Yahweh. Eu quero ler para os irmãos capítulo 15 de 1 aos Coríntios. Capítulo 15 de 1 aos Coríntios, versículo 45, que nos diz assim, do versículo 45 ao 47, nos diz assim: Assim está escrito, o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O primeiro Adão tornou-se um ser vivente. O último Adão, ele já veio como um ser vivente, assim como nós viemos como um ser vivente. O último Adão se tornou um espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois o espiritual, que é Yahshua Mashiach. O primeiro homem era do pó da terra. O segundo homem, dos céus. Então, ele trouxe a vida novamente. Em Romanos 5, versículo 12, diz assim: Como que por meio de um homem entrou o pecado no mundo, e por meio do pecado entrou a morte, e a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Mas se você ler mais ainda, em Romanos capítulo 5 em diante, do versículo 12 em diante, você vai ver que aonde abundou o pecado, superabundou a bondade do Eterno. E como é que isso acontece? Com o Espírito da vida. Único e exclusivamente pelo Espírito da vida. Não tem outro meio. E como é que nós recebemos o Espírito da vida? Vamos para Gálatas, capítulo 3, Gálatas capítulo 3, do versículo 22 em diante, diz assim: Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa que é pela fé em Yahshua Mashiach fosse dada aos que creem. Presta atenção. Tudo foi encerrado debaixo do pecado, segundo as Escrituras, para que a fim de que a promessa, que é pela fé em Yahshua Mashiach, fosse dada aos que creem. Então, como é essa promessa em Yahshua Mashiach? Porque ele é o segredo de Yahweh revelado para nós. E toda a escritura, de Gênesis a Malaquias, mostra que ele havia de vir, sofrer, morrer e ressuscitar no terceiro dia. Mas antes de Yahshua Mashiach vir, para que a promessa viesse pela fé, vamos seguindo no 23. Antes que viesse a fé, estávamos sob a custódia da lei. Então, que fé é essa? Que fé é essa? Nela encerrados, olha só, 23. Antes que viesse essa fé,
Estávamos sob a custódia da lei, nela encerradas, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Agora escute 24. Assim, a lei foi o nosso tutor até o Machia, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor, sobre o controle da lei, sobre o controle do aio. A lei nos servia de aio, de guia. Então, essa fé, ela se manifesta junto com Yahushua Mashiach. O 26. Todos vocês são filhos de Yah, mediante a fé em Yahushua Mashiach. Essa fé em Yahushua Mashiach é a nossa fé. É a nossa fé. 26. Todos vocês são filhos de Yah, mediante a fé em Yahushua Mashiach. Pois os que no Mashiach foram emergidos, do Mashiach vos revestistes. Foram revestidos. Os que foram emergidos em Yahushua Mashiach foram revestidos de Yahushua Mashiach. Ao que nos diz? Circuncisos e incircuncisos no 28. Ó. Não há judeu, nem grego. Não há escravo, nem livre. Nem homem, nem mulher. Pois todos são um em Yahushua Mashiach. E se vocês são do Mashiach, são descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. É muito forte isso aqui, irmãos. Então, aqui do versículo 26, já dá um passo para a gente entender como é que nós somos revestidos do Mashiach, quando nós somos emergidos no Mashiach. Mas é segundo a minha fé que eu sou emergido lá na cruz, como alguns irmãos dizem, eu sou emergido no madeiro, lá na morte dele. Mas, irmão, não é isso. Vamos para Romanos capítulo 6. Vamos para Romanos capítulo 6. Diz assim, versículo 1. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a bondade aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como poderemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos emergidos em Yahushua Mashiach, fomos emergidos na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio da imersão, a fim de que, assim como Mashiach foi ressuscitado dos mortos, mediante o poder do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Nessa expectativa. A vida nova é uma esperança da nova vida, de que isso vai acontecer na nossa vida, de que Yahweh é fiel para cumprir na nossa vida. É só crermos em Yahushua Mashiach e sermos emergidos em seu nome, nas águas, emergidos nas águas em seu nome. Versículo 5. Se dessa forma fomos unidos a ele, na semelhança de sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, foi ao madeiro com ele, para que o corpo do pecado seja destruído. Irmão, nós temos que ter isso na nossa consciência. Nós estamos na carne? Estamos, mas o homem espiritual, a nossa consciência, nós temos que ter isso na nossa consciência. O homem, ainda o exterior se corrompa, contudo, o interior jamais se corrompe. Nossa consciência tem que ser selada, tem que ser firme desta maneira. Há momentos que nós falhamos, duvidamos, pecamos, mas a nossa consciência deve carregar esta viva esperança de que este homem interior, o espiritual, ele vai se revelar em nós. Quando isso acontecer, a morte, o pecado, a incorruptibilidade, a corruptibilidade, a mortalidade vai ser tragada, vai ser revestida, vai ser anulada pela imortalidade e pela incorruptibilidade. No versículo 6, e continuando, pois sabemos que o nosso velho homem foi ao madeiro com ele, para que o corpo do pecado seja destruído
e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. E quando é que nós morremos? Que morte é essa que nos justifica, sendo que nós continuamos vivos? Então, se nós às vezes continuamos na carne, algo em nós precisa ser morto, precisa morrer. Versículo 8. Ora, se morremos com Mashiach, cremos que também com ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, o Mashiach não pode morrer outra vez. Ele não morre mais. Ele ressuscitou. Ele está vivo. A morte não tem mais domínio sobre ele. O 10. Porque, morrendo, ele morreu para o pecado de uma vez por todas, mas vivendo, vive para Ial. Vive para Ial. E vamos agora, queridos irmãos, para Gálatas novamente, que eu quero trazer para os irmãos, Gálatas capítulo 3. Quero trazer para os irmãos algo muito, muito interessante, que é a respeito dessa fé. E os irmãos podem ler também Hebreus 11, do 17 ao 19. Vou ler Gálatas capítulo 3, do versículo 6 em diante. Nos diz assim: considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Ial e isso lhe foi creditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Ial justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Ele anunciou primeiro o evangelho a Abraão. Assim, os que são da fé são abençoados junto com Abraão, homem que teve fé. Eu quero ir para o versículo 11 e quero que os irmãos dobrem a atenção. Veja o que nos diz aqui no versículo 11. É evidente que diante de Ial, ninguém é justificado pela lei ou por obras, pois o justo viverá pela fé. Só que essa fé não é a minha fé individual, irmãos. É a fé de Abraão que havia de se manifestar. Porque se eu sou justificado pela fé, aqueles que viviam pela lei não precisavam viver pela lei, era só viver pela fé. Eles tinham fé. Da época da lei, Davi, Josué, Moisés, Daniel, Jeremias, Isaías, tantos outros. Não precisavam viver da lei, era só viver pela fé. Logo, não é a fé individual. É a fé de Abraão. As boas novas foi anunciado primeiramente a ele. Depois que veio a lei, a promessa foi adiada para agora, em Yahshua HaMashiach. O versículo 12 diz assim: a lei não é baseada na fé, tá vendo? Não tinha fé da época dos patriarcas, da época de Moisés, da lei, até Yahshua HaMashiach vir cumprir a lei, tinha fé. Mas a promessa, a lei, melhor dizendo, a lei não é baseada na fé. Ao contrário, quem praticar estas coisas, por elas viverá. Olha o 13. O Mashiach nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. 14. Isso para que em Yahshua HaMashiach, a bênção de Abraão chegassem também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Então essa bênção de Abraão, ela vem para nós e nos faz descendente de Abraão, mas mediante a fé em Yahshua HaMashiach. Então a nossa fé individual tem que ser depositada em Yahshua HaMashiach. Ele é a pedra, ele é a rocha, ele é o rei, ele é o sumo sacerdote, ele é o pastor, o sumo pastor, ele é a porta das ovelhas, ele é o nosso mestre, o nosso guia, o nosso salvador.
Ele é a promessa, ele é o descendente, ele é quem herda o trono eterno. Tem promessas de Ial para Abraão, Isaac, Jacó, aos patriarcas, a Davi. Todas essas promessas se cumprem em Yahshua Mashiach. E Yahshua Mashiach é a fé que havia de se manifestar. Ele é a própria fé também, irmãos. Versículo 14, mais uma vez. Isso para que, em Yahshua Mashiach, a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito, mediante a fé. E o que é que nós recebemos? O Espírito de Yahshua Mashiach. Vamos aqui para Gálatas, capítulo 3 ainda, em Gálatas 3, versículo 26, diz assim, ó. Todos vocês são filhos de Ial, mediante a fé em Yahshua Mashiach. Por quê? Porque Ial cumpre promessas aos patriarcas e a todos em seu filho. E ele é a fé que havia de se manifestar. Então todos nós somos filhos de Ial mediante a fé em Yahshua Mashiach. 27. Pois os que no Mashiach foram emergidos, do Mashiach foram revestidos. Não há judeu, não há grego, não há escravo, nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Yahshua Mashiach. 29. E se vocês são do Mashiach, são descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Quero ler aqui em Gálatas, capítulo 4, que agora a gente vai falar que quando nós somos emergidos em Yahshua Mashiach, como nós vimos em Romanos capítulo 6, é sepultado o velho homem. Nós sepultamos o primeiro Adão e recebemos o último Adão, o Espírito da vida de volta. Ele entra por meio da fé de Abraão. A fé de Abraão que foi imputada como justiça. Então nós somos justificados e vivemos pela fé, não pela minha fé individual. Se nós queremos viver pela nossa fé individual, irmão, fica difícil. Nós somos justificados em Yahshua Mashiach, há uma promessa para Abraão e nós recebemos o Espírito prometido. Esse Espírito prometido nos faz descendentes de Abraão. Logo, quem opera é a fé de Abraão em nós, em Yahshua Mashiach. Esta é a bênção também aos gentios. E aos judeus, aos hebreus, aos israelitas, mas todo aquele que é carnal, meu irmão, nem todos, Romanos capítulo 9, pode ler, nem todos que são de Israel são israelitas, e nem todos por serem descendentes de Abraão na carne, ter o sangue dele, são filhos de Abraão, meu irmão. É só ler Romanos capítulo 9, é filhos da promessa. É uma vida de temor, de reverência, de leitura, de busca, de estudos. Quem estuda as Escrituras, irmão, não se abala com nada. É firme, o Espírito fica dentro de você. E outra, quero adiantar para você. Quando você entender, quando é que se recebe esse Espírito? Quando é que se recebe o selo? Quando é que passa a ser herdeiro da promessa em Yahshua Mashiach, co-herdeiro da promessa, um descendente de Abraão que vai herdar o mundo? Quando você recebe o selo, quando você entender isso, irmão, pouco, interessa muito, mas comparado a esse estudo aqui, a um entendimento que eu quero passar para os irmãos, pouco é o valor do dia do arrebatamento, quando vai ser, pouco é o valor. Porque se você é selado, você vai ter uma vida de temor, de consagração, de reverência, de boas obras, como diz Tiago, propagando esta vida, esta salvação, este espírito de excelência, esse espírito maravilhoso, o espírito da vida, que atravessou as gerações e chegou a nós, aonde Al traz promessas de salvação para a humanidade, para todo aquele que crê em Yahshua Mashiach. Você vai viver feliz. Romanos capítulo 8, do versículo 31 em diante, fala que nenhuma condenação há para os que estão em Yahshua Mashiach. Romanos 8, capítulo 1, versículo 1. Do 31 já diz que é Ial. 31, 32, 33, 34 já diz que é Ial quem nos justifica
É Ele quem nos justifica, irmão, é pela fé. Quando nós somos emergidos, nós somos selados e somos justificados pelo sangue de Yahshua Mashiach. Quero ler aqui Gálatas, capítulo 4, versículos 6 e 7. Veja bem. E porque vocês são filhos, Yahweh enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, ao nosso coração, e clama, Abba, clama, Pai. 7. Assim vocês já não é mais escravos, não são mais escravos, mas filho. E por ser filho, Yahweh também o tornou herdeiro. É Yahweh quem justifica, irmãos. É Yahweh quem nos justifica, queridos. E nos faz herdeiro com seu Filho. Nós temos que participar do projeto do Eterno antes da fundação do mundo. É para isso que ele nos convocou. Está lá em 2 Timóteo. Vou ler aqui para os irmãos. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, diz assim: que nos salvou, ele nos salvou quando nós fomos emergidos, e nos chamou com uma sagrada vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação. Ele nos justifica por determinação dele e nos salva e depois nos convoca para o projeto da predestinação, que é sermos moldados à imagem perfeita, completa de seu Filho. Este é o mistério, este é o segredo de Yahweh para nossas vidas. Colossenses capítulo 2, versículo 1 e 2. No 2 deixa bem claro. Vamos ler o 9 por completo. Que nos salvou e nos chamou com uma sagrada vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e benevolência e bondade. Essa bondade nos foi dada em Yahshua Mashiach desde os tempos eternos. Já está preparada essa bondade. É dada a nós, aquele que crê. A salvação é uma decisão, é uma escolha. Mas depois que você é salvo, começa um projeto onde Paulo diz: combati um bom combate, terminei a carreira, guardei a fé, só me resta a coroa da justiça. Ah, se ele acredita na predestinação como algo que você já nasce predestinado, ele precisaria fazer isso não, irmãos. Presta atenção. É muito vago isso. Versículo 10. Sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador Yahshua Mashiach, ele tornou inoperante a morte. Ele não só destruiu a morte, mas trouxe a vida e a imortalidade pelo Evangelho. As boas novas que ele anunciou a Abraão, o Espírito da vida, que Adão e Eva perderam no Éden. Para você ter mais clareza, a gente vai falar um pouco sobre esse Espírito, o Espírito da vida. A gente vai para 1 Pedro capítulo 3, do versículo 17 ao 21. Observe bem que nós temos que complementar todas as escrituras para entender o que o Espírito quer nos revelar. E você vai entender que você já tem o Espírito da promessa quando você é imergido. Não na questão de quem não foi imergido por outras situações e circunstâncias da vida. É um caso à parte. Mas você que já foi imergido e tem a oportunidade de ser imergido, busque a imersão
e leve uma vida de consagração. E não abra mão desse estudo, não abra mão dessa revelação. Tá bom, irmãos? Essa aqui é uma grande verdade. Eu vou ler do versículo 17, 1 Pedro capítulo 3, que diz assim: é melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de algo, do que fazer o mal. Versículo 18. Pois também o Machia sofreu pelos nossos pecados uma vez por todas. Uma vez por todas. Isso aqui é Pedro, de acordo com Paulo. O justo pelos injustos, para conduzir-nos a Iau. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. Olha o poder desse Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram, quando Iau esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela, apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio da água. E isto é representado pela imersão, pelo batismo, que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo. Está falando de água, irmão. Não é tomar banho. Por isso que não é, pela nossa fé, receber o batismo da sua morte. Não é. Olha, Yalcha falou para os dois filhos de Zebedeu, Tiago e João: vocês podem beber o cálice que eu hei de beber e ser batizado no batismo que eu hei de ser batizado, ou de ser imergido na imersão que eu hei de ser imergido. Eles já tinham sido imergidos nas águas, irmãos. Só que o Espírito da promessa não havia sido liberado porque Yalcha não cumpriu a lei. Ele tinha que cumprir todas as etapas e, por último, a morte. E no momento que ele estava no madeiro, em vida, ele disse: está consumado. Ele destruiu a morte em vida, como um ser humano, dizendo: Pai, por que me abandonaste? Por que me desamparaste? Ele venceu como um ser humano, assim como Adão foi enganado. Ele destruiu a morte como ser humano, em vida. Na sua vida ele disse: está consumado. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Pronto. Então, irmãos, ele morreu de uma vez por todas, o justo pelos injustos, mortificado na carne, mas vivificado no espírito, no qual que? No espírito que o vivificou. Ele foi e pregou aos espíritos em prisões. No versículo 21 deixa bem claro, e isso é representado pela imersão que agora também salva vocês. Não é a remoção da sujeira do corpo, irmão. Não é lavar o corpo. Está falando que a água, o batismo, que representa o dilúvio, ali que salvou aquelas 8 almas na arca, é a água mesmo. É imersão em nome de Yahshua Mashiach nas águas. Não é a remoção da sujeira do corpo, mas um compromisso de uma boa consciência diante de algo, por meio da ressurreição de Yahshua Mashiach, que subiu aos céus e está à direita de Al. A ele estão sujeitos todas as autoridades e mensageiros, seres celestiais e todo o poder. Então, irmãos, esse Espírito, nós recebemos o Espírito da promessa na imersão. Para te fortalecer mais ainda, quero ler Efésios, capítulo 1, para os irmãos. Efésios, capítulo 1, versículo 11 em diante. Olha o que nos diz. Diz assim: nele fomos também escolhidos, também sido predestinados nele, conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Não é a nossa vontade, é o propósito dele. Irmãos, os anjos,
que hoje são demônios, anjos caídos, seres celestiais caídos, demônios, eles foram puros, eles tinham livre-arbítrio. Não houve derramamento do sangue do Filho do Eterno por eles. Eles escolheram. Quanto mais nós que sabemos a história do passado e sabemos da história do Calvário. E temos as Escrituras nas nossas mãos. Podemos pesquisar e a fundo. Quanto mais nós, irmãos, se nós vacilarmos. Quanto mais nós, se nós não vigiarmos. Por isso que a salvação, ela é uma escolha, é individual. Vamos continuar aqui. Nele fomos também escolhidos. Depois que nós estamos neles, nós somos escolhidos. Mas nós devemos nos colocar, irmãos. É como frutos da árvore. Se você vê um cajuzeiro, uma goiabeira, e eles estão cheios de frutos de caju e goiaba. Você, quando vê, você vai pegar o primeiro que você vê, ou você vai escolher? Assim é Yahweh, irmãos. Nós somos escolhidos nele, mas nós temos que amadurecer do jeito certo. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos no Mashiach, sejamos para louvor da sua majestade, da sua realeza. 13. Quando vocês ouviram e creram, um crer seguido de ação. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, vocês vão vivendo, fazendo obras. O evangelho que os salvou, vocês foram selados em Yahshua Mashiach com o espírito da promessa. Que tremendo, irmãos. Que tremendo. Para que desespero? Se você tem um espírito... Irmão, aqui só envolve o sangue da expiação, o selo, a promessa, a fé de Abraão e Yahshua Mashiach, o sacrifício dele. O espírito dele dentro de nós. A promessa de que morrendo com ele nós também ressuscitaremos. Irmãos, tudo através da imersão. Tudo através, o primeiro passo é a imersão. E crer, claro, crer. Se você for fazer sem crer, assim como a circuncisão na carne dos hebreus, dos israelitas, Ismael também recebeu. Muitos foram circuncidados, mas não serão salvos. E Al-Hanan, o imersor, ele deixa bem claro em Matitial 3, do versículo 7 em diante, dizendo que daquelas pedras Yahweh poderia suscitar filhos a Abraão. No versículo 10 ele diz, eis que o machado está posto à raiz das árvores, tem que produzir bons frutos. Ele deixa isso bem claro, irmãos. Versículo 13. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Yahshua Mashiach com o espírito da promessa. A bênção de Abraão, o espírito prometido, em Gálatas 3, versículo 14. Versículo 14 diz assim, que é o espírito da promessa, que é a garantia da nossa herança, irmãos. Até a redenção daqueles que pertencem a Yahweh, para o louvor da sua realeza, da sua grandeza, da sua majestade, do seu reino. Irmão, é o espírito de Yahshua Mashiach. Eu quero ler para os irmãos, capítulo 2 de Efésios. Diz assim, versículo 1, do 1 ao 6. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam a viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, o príncipe deste mundo, o curso deste mundo,
e o príncipe do poder do ar, das trevas, o espírito que agora opera, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros éramos, por natureza, merecedores da ira. É individual, irmão. A salvação é uma escolha. Não existe a predestinação. A predestinação, ela começa a partir do momento de que você se entrega em algo, você faz parte da predestinação. Olha a palavra, ó, predestinação. Não é algo definido, assim como preconceito. Não é um conceito definido. Então, no versículo 4, todavia Ial, que é rico em benevolência, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Machia, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela bondade vocês são salvos. É pela bondade do Eterno, pelo propósito dele, nós somos salvos. E quando isso acontece, irmão, na imersão, tá claro aqui. Tem vários estudos aqui, irmãos, no canal. Vários estudos aqui mostrando sobre a imersão, o valor do selo, da imersão, irmãos. Abram os olhos, eu estou falando assim que eu não quero tocar mais em outros assuntos. É o Espírito quem vai agir na minha vida e na sua vida agora. O 6. Ial nos ressuscitou com Machia e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Alcha Machia, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza do seu esplendor, demonstrada em sua bondade para conosco em Alcha Machia. Pois vocês são salvos pela benevolência, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Ial. Não por obras. Devemos fazer obras. Elas nos justificam diante das pessoas. As pessoas, os irmãos ouvem e dizem, nossa, esse aqui tem fé, esse aqui está na direção certa, esse aqui está... As obras mostram, mas não nos justifica para a salvação. 9. Não por obras, para que ninguém se glorie, assim como Abraão, para que ele não venha se orgulhar, nem nós se orgulhar. Porque somos criação de Ial realizadas, geradas, regeneradas em Alcha Machia, para fazermos boas obras. Tá vendo? As quais Ial preparou antes para nós as praticarmos. Ou seja, Tiago é perfeito em dizer que a fé sem obras é morta, assim como um homem, um corpo sem um espírito, está morto. Então nós temos que praticar boas obras. Quero ir agora para 1 aos Coríntios, quer dizer, 2 aos Coríntios, capítulo 1. 2 aos Coríntios, capítulo 1, diz assim, ó, versículo 21, diz assim, ora, Ial que fez que nós e vocês permaneçamos firmes em Alcha Machia, ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Eu quero ler Colossenses, capítulo 2 para os irmãos. Quero ler Colossenses 2 para os irmãos. Versículo 6. Diz assim: portanto, assim como vocês receberam o Machia e Alcha, o Salvador, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão,
Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não no Machia. Pois no Machia habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder, autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita pelo Machia, que é o despojar do corpo da carne. Nós lemos lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 21. E isso representa a imersão que agora também salva vocês, não na remoção da sujeira do corpo, mas no compromisso de uma boa consciência diante de algo. E aqui está dizendo: nele também vocês foram circuncidados. É uma circuncisão a imersão. Não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita pelo Machia, que é o despojar do corpo. Então, é o sepultamento do velho homem, do primeiro Adão. Nós se desprende dele. Vai lá para Isaías 51, Isaías 11. Você vai ver que nós somos descendentes agora de Abraão. Principalmente, Isaías 51 diz: vós que sois filhos de Abraão e Sara, olhem para mim, vocês que são pedacinhos de pedra, que foram tirados de mim, porque ele é a pedra, a rocha, o espírito dele está dentro de nós. Jeremias 31, 31. Ezequiel 36, 24. Leia. Ele disse que ia tirar o coração de pedra, ia nos dar um coração de carne, e ia colocar dentro deste coração de carne o espírito dele, os estatutos dele, os mandamentos dele. Nós vamos ler Romanos 8, deixa eu terminar aqui. 11. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita pelo Machia, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, na imersão, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de algo que o ressuscitou dentre os mortos. Irmãos, Colossenses 2, versículo 1, diz assim: quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda estão. Irmãos, olha a leitura que Paulo está falando, olha. Quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, é no coração. Estejam unidos em amor e alcance toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Yahweh, a saber, o Machia. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu digo isso para que ninguém os engane com argumentos de que só parecem convincentes. Porque, embora esteja fisicamente longe de vocês, mas em espírito estou presente e me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé de vocês, que vocês têm em Yahshua Mashiach, a fé de vocês em Yahshua Mashiach. E estou meditando a fundo a cada dia, me lançando a cada dia. Irmão, se você tem o espírito de Yahshua Mashiach, você tem a lei de Yahweh dentro de você, uma promessa lá em Jeremias 31. Ezequiel 31 e em outras passagens, que ele nos daria um coração de carne e colocaria dentro de nós o Espírito dele, por meio do Espírito de seu Filho. Quero ler Romanos capítulo 8, que é lindo, lindo. Quero ler Romanos capítulo 8. E vou ler essa passagem. Vou ler aqui primeiro, vamos lá. Só para você saber o valor da imersão.
Eu quero que vocês leiam aqui o versículo 29. Versículo 29 aqui. Versículo 29. Deixa eu ver aqui. O versículo 29, para vocês lerem. 29. Senão o que farão os que estão sendo emergidos com objetivos de serem mortos? Se os mortos não ressuscitam, por que eles estão sendo emergidos com esse objetivo? Irmãos, eu não concordo com muitas coisas nessa escritura, nessa tradução Novo Mundo. Mas quando você lê o contexto de 1 aos Coríntios, capítulo 15, do versículo 25 ao 32, quando você lê o 29, lá diz assim: senão os que farão, os que estão sendo emergidos pelos mortos, se os mortos não ressuscitam, por que eles estão sendo emergidos, com esse objetivo, sendo emergidos pelos mortos? É corrupção, irmão. Que dia que nós saiu para emergir alguém pelos mortos? Não existe isso. Não existe isso, é corrupção. É corrupção. E o valor da imersão é tão grande a imersão, que Paulo está relatando aqui o que ele faria, o que ele fazia, por ele crer na imersão. E ele era um exemplo dos que estavam sendo emergidos. Olha o que diz aqui, ó. Versículo 29, nesta versão está correto. Senão os que farão, os que estão sendo emergidos com o objetivo de ser morto, com o objetivo de serem mortos. Se os mortos realmente não serão levantados, ressuscitados, por que então eles estão sendo batizados, emergidos com esse objetivo? Continuando. Porque nós também estamos toda hora em perigo. Eu enfrento a morte diariamente. Isto é tão certo quanto o orgulho que tenho de vocês, irmãos, em Yahshua Mashiach, nosso Salvador. É tão certo a imersão, ele tinha esperança, é por isso que ele enfrentava tudo. Porque ele acreditava que realmente ele tinha morrido, ele tinha sepultado o velho homem, irmãos. E o 32 ele diz: se como outros homens eu lutei com feras em Éfeso, de que me adianta isso se os mortos não serão levantados? Comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. Então, irmãos, depois que você é emergido, irmão, esquece, irmãos. Você foi selado, irmão. Depois que você foi emergido, você foi selado. É o selo, é a garantia. Nós não precisamos de mais nada, irmão. É o selo. Nós não podemos ferir o espírito da promessa. Nós não podemos agir dessa maneira, irmãos. Nós temos que ter equilíbrio, temos que ter a escritura dentro de nós. Quem tem, irmãos? Olha o que nos diz Romanos capítulo 8. Vou ler para você algumas passagens. Romanos 8 diz assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Yahshua Mashiach, irmãos. Porque por meio do Mashiach Yahshua, a lei do Espírito de vida me livrou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito de vida me livrou da lei do pecado e da morte. O Espírito da vida volta para dentro de nós de novo. Toda a plenitude da divindade habita em Yahshua, e por nós estarmos nele, a plenitude também habita em nós. E isso aconteceu na nossa vida quando nós fomos circuncidados por Yahshua Mashiach, não como uma circuncisão feita por mãos, mas por uma circuncisão feita por ele. E isso se dá quando nós somos emergidos em Yahshua Mashiach, que é o despojar da carne pecaminosa, sepultado, velho homem, se desprender dessa natureza caída, e nós estamos livres da ira, somos justificados pelo seu sangue. Romanos capítulo 9, capítulo 5, 9 em diante. Somos justificados pela fé de Abraão, somos descendentes de Abraão, temos o espírito de Al dentro de nós, temos a lei de Al dentro de nós, temos um coração de carne que é nascer de novo. O coração de pedra é a carne, a natureza pecaminosa, a descendência de Adão, o primeiro Adão, toda a humanidade veio no primeiro Adão. Nós somos livres
da morte e do pecado, pelo Espírito da vida que nós estamos selados, e ele ainda não se manifestou. Mas aqui no Romanos 8, do versículo 22 em diante, fala que toda a criação geme e juntamente aguarda a manifestação dos filhos de algo. Juntamente, ela geme, aguardando a manifestação dos filhos de algo. E nós que temos as primícias do Espírito, gememos em nós mesmos. No versículo 3, diz assim: porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, e a o fez enviando seu próprio filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei se cumprissem em nós, fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. A mentalidade da carne é morte, a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Ial, porque não se submete à lei de Ial, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Ial. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Eu quero ir para o 13. Diz assim: se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Olha o 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Al são filhos de Al. E como é que a gente é guiado pelo Espírito de Al? Depois que você é selado, irmão. Você tem que procurar entender a vontade de Al em todo instante, em todo momento. E aí você é guiado pelo Espírito de Al. O versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Al são filhos de Al. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Al. E se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Al e co-herdeiros com Mashiach. Se de fato participarmos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua realeza. No versículo 22 diz assim: sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas nessa esperança fomos salvos. Irmãos, aqui eu finalizo. Sei que o estudo ficou longo. Quero pedir mais uma vez que os irmãos revejam os estudos que tenho sobre imersão. Vou deixar aqui no finalzinho deste vídeo, aqui como sugestão, 4 vídeos para os irmãos. Que os irmãos se aprofundem, que os irmãos se fortaleçam, que os irmãos olhem para dentro de si e vejam que o reino de Al está em nós. E o seu reino é o espírito de seu filho. Quem tem o espírito de seu filho já cumpriu a lei, irmão. Está escrito em Romanos 8, nós lemos. O espírito de Al Shamashi é tão forte que ele arrebentou com a morte. Se você ler 1 Coríntios 15, do versículo 53, 54 em diante, fala que nós vamos triunfar sobre a morte. Seremos transformados, revestidos. Se você ler 1 Coríntios capítulo 6, versículo 2 e 3, fala que nós vamos julgar o mundo, os eleitos. Esse é o propósito de Al. A predestinação é para cá, é para esse propósito, para ser um herdeiro que vai reinar no ano milenar e também que vão julgar os anjos caídos. Olha o poder que nós teremos, irmãos. Olha o poder que nós teremos. Seremos transformados, seremos revestidos. Irmãos, se Paulo já falou que aguardava a coroa da justiça depois de tamanha batalha, imagina nós para sair um vencedor do nosso meio, para ser herdeiros dessa promessa de julgar o mundo, de julgar os anjos caídos. Imagina.
para receber esse galardão, essa coroa, a coroa da justiça. Então, irmãos, que o Eterno abençoe muito vocês, que o Eterno dê muito a vocês entendimento, sabedoria, a virtude do alto seja sobre vocês, irmãos. Eu quero dar para vocês aquilo que eu tenho, aquilo que eu recebo de alma. Compareçam nas reuniões, nas nossas reuniões. Os irmãos que foram imergidos, irmãos, você vai trocar o espírito de Yahshua Mashiach, você vai ter dúvida de quê? Você se apega com ele e Yahshua, ele habita dentro de você, ele habita dentro de nós. Ah, irmãos. Então, irmãos, vamos orar e prosseguir, olhando para Yahweh e para Yahshua Mashiach. Que o Eterno os abençoe a todos, que a virtude do Altíssimo Yahweh, que habita em Yahshua Mashiach, e em todos aqueles que pela fé receberam o Espírito da promessa também habita, seja transbordante e seja transferido a todos aqueles que assim buscarem essa promessa, buscarem a vida eterna, buscarem Yahshua Mashiach e buscarem a imersão. Que o Eterno promova as condições de um meio ou de outro para todos aqueles que querem ser imergidos também. Que Yahweh abençoe a todos e que Yahweh seja sempre louvado, que Yahshua Mashiach seja sempre engrandecido e que assim seja e que assim seja.